bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Qual o momento que vocês estão acessando, não sei, mas estou trazendo minha alegria, meu abraço, minha saudação para vocês aí nesse esse encontro do nosso projeto Compartilhar. Dando seguimento então aos acontecimentos que nós estamos analisando dentro das histórias bíblicas, né, que é o nosso projeto de compartilhar. Nós estamos diante agora de uma data bem importante, bem significativa, que é um domingo agora que vem, o dia do Pentecostes ou de Pentecostes. Essa data é uma data bem importante, é um marco significativo, né, que vai adquirir um significado novo a partir da Páscoa, né? A primeira vez que está se fazendo essa celebração de Pentecostes depois da Páscoa. A Páscoa de Jesus Cristo já tinha sido transformada, adquirido um significado novo pela sua ressurreição. E agora esta festa, que também é uma festa antiga, que vem lá da religião antiga, do judaísmo, o Pentecostes, ele vai ter também uma ressignificação. Vai adquirir uma característica nova, uma performance nova dentro das celebrações da igreja cristã. Desde a antiga igreja, desde lá do judaísmo, o Pentecostes sempre veio carregado de uma característica, que era a característica da renovação dos votos e das promessas de fidelidade a Deus, que o povo era convidado a fazer. E agora, dentro dessa nova dinâmica de igreja cristã, o Pentecostes vai também trazer vai trazer um significado novo para aquilo que era antigo, que era esta reconsagração diante das coisas que Deus faz por todos nós, né? Como que nós vamos entender isso agora dentro dessa nova dinâmica? Primeiro vamos ter que olhar o que acontece na história. A partir daquele olhar do acontecimento histórico, já vai ser possível a gente ter mais tranquilidade e segurança para compreender o significado disso também. Então, olha só o que acontece. São 50 dias depois da Páscoa que acontece o Pentecostes, né? Daí vem o significado de Pentecostes, que é 5, né? Então, 50 dias depois da Páscoa completa-se um ciclo, né? Que é o ciclo da presença de Cristo, que se renova a partir da sua ascensão. Ali nós já temos um significado bem importante, né, da ascensão de Cristo. Nos 40 dias, completando mais 10 dias, vem o significado então desse encerramento pleno, daquele propósito de Deus vir ao mundo através de Jesus Cristo para trazer perdão, vida e salvação. Esse era o propósito do projeto divino começado lá no Natal, né? Quando a gente já refletiu aí nos tempos anteriores, nos meses passados sobre isso. Agora Deus vai fazer um fechamento, né, de tudo isso, mandando aquele que tinha sido prometido. Jesus Cristo tinha prometido o Consolador, o Espírito Santo. E agora é hora de chegar então o Espírito Santo no Pentecoste. Se antes da antiga festa de Pentecostes as pessoas faziam seus votos de renovação pessoal, eles e Deus, a partir das bênçãos que eles tinham recebido, como reconhecimento a tudo o que Deus tinha feito por eles, agora nós estamos acompanhados de uma força divina manifestada pelo Espírito Santo, para que nós também possamos fazer a renovação das nossas promessas de fidelidade a Deus, porém no sentido de não estarmos sozinhos, de termos que dar conta disso, mas de estarmos habilitados, né? Estarmos acompanhados do Espírito, que é o Espírito Santo, que ele vem para agora compor essa nova dinâmica da igreja. O Martinho Lutero, lá no Catecismo Menor, ele diz que o Espírito Santo ele é responsável pela organização da igreja, né? Ele chama, congrega, ilumina e santifica a igreja. Então toda a parte organizacional desse organismo vivo que é a Igreja de Cristo está a cargo do Espírito Santo. É ele quem mobiliza as pessoas e quem vocaciona as pessoas para que mantenham viva a Igreja de Cristo.
Então a vinda do Espírito Santo ela vai trazer esse significado. Os discípulos estavam lá reunidos, né? Agora já fortalecidos pelas conversas que tiveram com Jesus durante esses 40 dias, né? Até a ascensão. Agora Jesus tinha subido aos céus, Jesus tinha dado para eles a missão da igreja, né? Vão, preguem o evangelho, batizem e ensinem, essa é a missão que vocês têm, é isso que vocês ficam para fazer. Eles estão agora de posse dessa missão, estão começando a se organizar, e Pedro sempre tomando frente, né, de todas as ações dessa nova igreja que começa a se encontrar, e os discípulos agora estão mais encorajados, estão mais esclarecidos, né? Pedro começa lá a sua grande pregação, lá o seu sermão, diz ali, né, dia de Pentecostes, eles estão todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa e apareceu entre as pessoas que estavam assentadas ali, como se fossem línguas de fogo na cabeça dos discípulos que estavam ali. E Pedro começa então a sua pregação. Era um sinal visível de algo novo que estava acontecendo. Essas línguas de fogo na cabeça dos discípulos era uma visualização, né, de que algo extraordinário estava acontecendo. Não era uma coisa comum. Então o Espírito Santo ele já tinha aparecido lá no batizado de Jesus em forma de pomba. E agora ele aparece em forma de fogo aqui com os discípulos. E eles então começam a falar, né, sobre essas coisas de Deus e do Evangelho para as pessoas que estavam ali reunidas. Então, considerando que o Pentecostes era uma festa antiga, já que reunia muitas pessoas, e que era comum as pessoas fazerem viagens distantes de vários lugares do mundo para Jerusalém, para fazer a sua peregrinação, para fazer a sua renovação dos seus votos. Então, existia uma multiplicidade de etnias reunidas na cidade de Jerusalém, cada um falando seu próprio idioma, né? E esses voltariam para os seus lugares, voltariam para suas casas, para suas origens. E eles vão levar então aquilo que eles estão ouvindo. E eles precisavam ouvir na sua língua, no seu idioma. O que tinha acontecido em Jerusalém na Páscoa de tão grande? O que tinha acontecido no dia da Ascensão, que estava todo mundo falando? Então, acontecimentos espetaculares, tá? Estavam sendo narrados pelas pessoas. E essas pessoas, os estrangeiros, eles vieram também movidos por essa curiosidade, que essa notícia já tinha se espalhado, né? Já fazia um tempo, né? 50 dias, né, que isso tinha acontecido. Então, já tinha muita circulação de notícias por ali. E os discípulos então começam a traduzir esses fatos e esses feitos históricos nos idiomas das pessoas que estavam ali reunidas. E começam a contar para as pessoas para que cada uma pudesse entender no seu próprio idioma e pudesse levar essa mensagem para fora de Jerusalém, para suas casas, para os seus lugares, para os seus países de onde tinham vindo. Essa foi uma estratégia que Deus usou para expandir a mensagem que precisava ser conhecida do mundo, que ainda estava só ali na volta de Jerusalém. A morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo estava só ali por enquanto, né? Isso agora precisava ser expandido. E a ordem de Cristo era essa, né? Vão por todo mundo e pregam o Evangelho. Então tinha que começar a ir. E agora eles estavam indo. Eles estavam levando essa mensagem, eles estavam propagando, né? Distribuindo essa mensagem de salvação, perdão e vida que Deus tinha trazido na Páscoa, a nova Páscoa. Então esse novo Pentecostes, ele é também uma ação divina de expansão missionária da igreja, de levar, né, cumprir a missão da igreja, que era tornar o nome de Deus conhecido através da obra de Jesus Cristo. Esse era o propósito, né, de Deus para a salvação do mundo, que todo mundo pudesse ouvir isso. Daí a importância deles falarem em línguas, que eram essas línguas conhecidas, né? Não eram línguas incomuns, né, que ninguém sabia ou nem conseguiam traduzir, mas eram linguagem, idiomas, né, que eram compreendidos pelas pessoas que estavam ali. E aí Pedro então segue, né, fazendo sua pregação. Os discípulos até certo ponto ficaram também impactados com isso, eles não sabiam falar nesses idiomas, mas o Espírito Santo ia habilitando eles, e eles, não, sem saber como, estavam falando, né? Até foram acusados alguns que estavam bêbados, né, estavam falando besteira,
porque né, as pessoas não conheciam aqueles idiomas que eles estavam falando. Tá, tão bêbado aí, beberam demais, discípulos, né? Tá, essa rapaziada aí tá perdida, né? O mestre foi, estão perdidos, estão bebendo agora. E essas acusações, né, sempre já acompanharam desde o início a igreja cristã, né, de que não tinha muito valor aquilo que eles estavam fazendo. Mas eles não desistiram, eles continuaram fazendo. E com isso, então, o evangelho vai ser propagado, né? No dia do Pentecostes, então, foi tipo assim uma inauguração da igreja de Cristo. Até hoje a gente considera o Pentecostes como o aniversário da igreja cristã. Foi ali que deu o boom, né, da igreja. Aquele pequeno grupo, que eram umas 100 e poucas pessoas que estavam ali em torno dos acontecimentos de Cristo, naquele dia, daquela pregação, daquele evento ali, foram para mais de 3.000 pessoas, né? Então muitas pessoas se impactaram com aquilo e se simpatizaram e se foram convertidas, né, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava atuando através da pregação dos discípulos, né, da fala dos discípulos, quando eles narravam e contavam, né, essa mensagem. O Espírito Santo vai e age no coração deles. E a gente sabe hoje que isto é assim pelos relatos depois dos outros apóstolos que escrevem os outros livros bíblicos, né? Que eles explicam qual é a ação do Espírito Santo. Então, essa ação do Espírito Santo, ela é a ação de criar, de despertar a fé no coração das pessoas, né? Pelo ouvir da palavra, é uma forma, né, direta. O Espírito Santo, ele precisa dessa palavra para atingir o coração das pessoas. Essa é uma decisão de Deus, né? Deus quer que seja assim. E Deus disse então que vai ser assim. O Espírito Santo, ele precisa da palavra, que é o instrumento. E ele atua no coração das pessoas, convertendo as pessoas para a fé. Pode ser pelo ouvir da palavra e também pode ser lá como nós ensinamos no batismo, né? Pelo poder da palavra com a água aplicado sobre a criança, conforme Cristo ordenou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordem de Cristo, ela envolve essas duas ações, né? Vão por todo mundo e preguem a palavra, anunciem a palavra e batizem. E quando batizarem, vão batizar assim, com essa palavra. Então, palavra e água também despertam a fé no coração das crianças que ainda não compreendem essa palavra. Então, não depende só da compreensão, de estar entendendo, mas depende de ter ouvido. Quando isto é registrado lá no teu cérebro, essa palavra, o Espírito Santo já tem forma de trabalhar isso dentro do teu coração e despertando em ti a fé verdadeira. É isso que a palavra de Deus ensina. Nós todos somos chamados, congregados, iluminados e santificados pelo poder do Espírito Santo. Isso é a obra dele, né? Então esse dia é o dia marcado porque nesse evento houve uma grande expansão da igreja. E aí começou a andar esse evangelho e começou a ser levado para todos os lados. Então a igreja cristã vai nascendo aí nesse contexto. Então Pentecostes é considerado o aniversário da igreja cristã. Veja que interessante ali, tem um texto, no final do texto ali, que para você localizar na sua Bíblia, isso está escrito lá em Atos capítulo 2, né? Então no finzinho ali do texto ele vai dizer que as pessoas que eram essa igreja cristã, elas perseveravam, permaneciam. E agora tem no que elas permaneciam, qual que era o foco da permanência deles. Então, ó, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Esse era o movimento da igreja. A igreja estava ali para isso. Então, essas eram as coisas que eles faziam como igreja, como organismo e organização que estava surgindo ali, a finalidade da igreja, né? Doutrina dos apóstolos, os ensinamentos que os apóstolos deixaram. Hoje nós temos também isso muito claro nos livros todos bíblicos que nós temos, nas cartas de Paulo, de Pedro, de João. Nós temos essas orientações, que é o conteúdo dos apóstolos. Comunhão, né? Essa vida, né, de vivermos juntos, de estarmos reunidos, de estarmos dentro de um espaço onde nós nos identificamos com a mesma fé. Isso é a nossa comunhão. Partir do pão, aí vem então a Santa Ceia, né, como um elemento de permanência, de subsistência, de manutenção da igreja. E nas orações. Se vocês forem pegar um culto, nossa estrutura do culto é isso que tem o culto. O nosso culto é resumido em doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. É isso que a gente faz.
Então a gente se reúne para isso. Nós somos igreja em todos os lugares onde estamos. Nós temos o compromisso de anunciar o Evangelho para todas as pessoas com quem nós convivemos, no trabalho, na escola, na rua, no ônibus, aonde quer que a gente esteja, né? Nós temos esse compromisso. E ali na igreja a gente se reúne para essas finalidades, né? Doutrina dos apóstolos, estudos, né? Que nós fazemos ali, pregação e tudo, reflexões, estudos bíblicos, grupos e tal. Comunhão, partir do pão, Santa Ceia e orações. E o batismo está sempre junto dentro dessa ideia de sacramento também aí, né? Então, o Pentecoste é o dia em que essas coisas são instaladas oficialmente para todos os cristãos lá em Jerusalém e vai se tornar um modelo para seguimento e que chega até nós também. E hoje nós estamos aqui debaixo do mesmo poder do mesmo Espírito Santo. Porque Deus não muda, né? Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o Espírito Santo é Deus. Então hoje nós temos essa alegria de podermos repetir, domingo agora, mais uma vez, essa festa de comunhão, de aproximação, de certeza de que Deus está conosco e nós estamos com Ele em união. Então, presente de Deus para a igreja, no surgimento da igreja, o Espírito Santo. Força de Deus para mover essa igreja, para levar adiante os projetos de Deus. Então, que Deus abençoe para ti, para mim, para todos nós a reflexão sobre esse tema e que possamos sair fortalecidos também dessa reflexão. Um tempo abençoado para você, uma boa semana, até a próxima semana. Tchau, tchau, nos vemos aí.